Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial que eu tenho certeza que vocês serão impactadas com a história dela. Ela hoje vai trazer para nós, vai contar para nós como, se é possível e é, né? Porque ela é a prova viva de que é, como honrar uma pessoa que nunca te honrou. Ai, meu Deus. Que forte. Que forte. Como diz o Paulo Vieira, é forte, papai. É forte, Mas Brasil. tem jeito, né, Morgana? Tem jeito. Morgana, muito jeito. obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Eu que agradeço. Né, trazendo um pouco da tua história, que eu tenho certeza que vai abalar Bangu em chamas, né? Apertem os cintos, gente, porque o negócio vai ser forte. Apertem os cintos. E eu tenho certeza que vocês vão ter pelo menos uma pessoa para clicar ali o aviãozinho e mandar para essa pessoa, porque vai transformar. Eu tenho certeza assim, que vai transformar a vida dela, que é forte. Né, Morgana? E aí, Morgana, como é que faz para honrar quem nunca te honrou? Vamos lá. Muito obrigada, Deise, pelo convite. Eu que agradeço, imagina. Muito obrigada por confiar na minha história, na minha vida, né? E confiar no que eu vou dizer. Eu que agradeço. Eu sempre digo que, assim, entregar o microfone para qualquer pessoa, eu sei que não é algo tão, assim, simples, né? Porque quando você está aqui fazendo algo que você está construindo, né? E aí simplesmente você convida alguém para eu, né, que estou construindo, mas... É Deus que está junto contigo, Deus, né? Mas você está fazendo a sua parte, né? E aí eu sempre digo isso quando vou, às vezes, em algum lugar ministrar, eu sempre digo, né, agradeço a quem é ali o responsável, o líder, o pastor, enfim. E eu sempre digo, né, muito obrigada e obrigado pela confiança, porque entregar o microfone para qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa não conhece, não sabe exatamente o que aquela pessoa vai dizer, né? Mas eu também sei que quem me indicou é uma pessoa de confiança, né? É verdade. Beijo, Glorinha. Minha amigona. Ela é uma então, fofa. Né, essa história de honrar quem nunca te honrou, né? Eu falo muito isso, como te falei, no Experiência do Lar, que nós fazemos aqui em Balneário, né? A imersão do Experiência do Lar, um livro escrito pela Dev Tyros, né? Americana, faleceu agora em... Fantástico, super recomendo aí. É. Ela é fantástica, né? Ela faleceu agora em dezembro, né? Uma grande perda. Mas um legado... Incrível. Incrível mesmo, né? Uma mulher que realmente deixou um legado para todas nós mulheres, Pro né? planeta Terra, né? Para toda a humanidade, né? E para toda a família, né? Para todo mundo que acredita na família, crê nos princípios da família. Ela realmente foi uma mulher usada por Deus, né? E nós aí estamos com essa bandeira aqui, né? Fazendo essa imersão E aqui eu me conectei com muitas mulheres preciosas. E quando eu cheguei aqui em Balneário, estou aqui há 1 ano e meio, quando eu cheguei aqui, eu orava e falava assim, Senhor, me apresenta as tuas amigas. Uau, que legal. Porque eu não conhecia ninguém aqui. Então eu dizia, Deus, me apresenta as tuas amigas, porque eu preciso conhecê-las, né? Preciso encontrar elas para que, então, flua aquilo que o Senhor quer de mim aqui, né? Então... E ele te apresentou, né? Me apresentou, E aí, no Experiência... Eu falo muito da honra, né? No Experiência tem uma ministração no livro que é o princípio da honra. Então, ali eu falo muito disso. Mas só que a minha vida, tudo que eu vivi, fala muito a respeito disso. Então, por isso também que eu me encaixei muito bem naquele princípio ali. Você se identificou com aquilo, né? Exato. Porque realmente eu vivi algo que foi muito difícil na minha vida, né? Eu só me apresentar aqui para quem está me ouvindo, eu estou hoje morando em Balneário Camboriú, mas morei sempre em Araranguá, sul do estado, né? E lá eu construí a minha família, minha casa, meu casamento. Sou casada há 31 anos, né, Deise? E tenho 2 filhas. Já fez bodas de... fez bodas de prata, né? De pé, 25 anos. É verdade. E aí, então, o que aconteceu, né? Esse tempo todo, o meu casamento em Araranguá e tal. E há 1 ano e meio decidimos vir para cá. Só que esses 31 anos de casamento foram muitas histórias. Muitas coisas eu passei, muitas coisas eu vivi.
E aí, por que eu me identifico muito com isso de falar em honra? Porque não é fácil você honrar um casamento do qual você olha e não tem maneiras e jeitos de honrar aquela pessoa, né? Porque é fácil honrar pai e mãe. É fácil, Daisy. Não é. Não é. Não é, porque é um princípio, não é? É um princípio. Mas é fácil. E é um princípio que com promessa, né? Exato. Com promessa. Mas é fácil? Não. Mas é possível? É possível. Não é fácil, mas é possível. E se né? tá lá, é porque se tá lá no manual do fabricante, é porque é possível, né? É porque é possível e é pra fazer. Exatamente. E não diz se é bom ou se é ruim, porque o pai é extraordinário e a mãe é fantástica. Se o seu Não pai é. for bom, se a sua mãe for fantástica, honre eles. Não. Não. Honre e pronto. Honre e pronto. Né? E tem a promessa ainda, né? Exatamente. Seus dias serão prolongados. Que os seus dias serão prolongados na Terra. Então, ok. Decidimos honrar, né? Mesmo não sendo fácil. E o marido também, né? Porque também existe um princípio para honrar o marido. Honre ao seu marido como ao Senhor. Né? Então, escolheu isso, não escolheu, tá lascado, porque não vai viver princípio. Não é verdade? Você escolhe, princípio é para se viver. Exatamente. Né? Então tá. A gente às vezes não tem maturidade para honrar os pais, né? Porque o meu pai causou isso em mim, minha mãe disse aquilo, meu pai causou aquilo, e a gente às vezes não tem maturidade para honrar. Mas a partir do momento que tu entende, então você agradece, ama e honra. E pronto, né? Aquilo que foi lá atrás não faz mais sentido eu querer trazer para hoje, porque já foi. Hoje eu sou psicanalista, né? Estou psicanalista, né? Psicanalista clínica. Então, hoje eu entendo muito melhor isso, né? A questão da minha mãe e do meu pai. Pelo fato, realmente, do meu pai ter um problema com a bebida, né? Por ter sido alcoólatra há muitos anos. Então, muitos traumas, muitas coisas que a gente vive e que, enfim, lançam muitas dores numa família. Desestruturam uma base familiar, né? Então, quando a gente vem para um casamento, eu venho com uma mochila. E o meu marido vem com outra. E cada um com a sua história. Sim, sem dúvida. Né? Eu vim de uma maneira, o Alexandre, meu esposo, veio de outra maneira. Acreditando no casamento de um jeito e eu acreditando no casamento de outro. Se a gente não faz uma pesquisa de campo, a gente não consegue se encaixar. O negócio vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então, por isso que eu disse, hoje eu entendo meu pai, honro ele, agradeço pelo que ele me deu, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Às vezes a gente não consegue dar além do que, né? Não consegue. A gente é limitado, eu sou limitada. Eu fui limitada com os meus filhos e sou limitada até hoje, sou limitada com o meu marido. Nós somos limitados, né? Estamos sempre buscando algo a mais, mas somos limitados, né? Então, ok, eu entendi isso, amo a minha mãe, honro ela e agradeço tudo que ela me deu e tudo que ela fez por mim. Faz até hoje, né? Afinal de contas, os dois estão vivos lá, vivem juntos até hoje, graças a Deus. A minha mãe nunca desistiu do meu pai. E aí tá a grande chave desse. A minha mãe, para mim, ela foi uma referência esposa, família, casa. Porque o meu pai, diante do que ele passou, né, do vício dele, a minha mãe... Claro que inúmeras vezes ela teve vontade de deixá-lo, enfim. Mas ela não desistiu, ela continuou firme ali. Vou aguentar a barra aqui, né? E eu via isso. E eu acho que eu trouxe isso para dentro de mim. Acho não, hoje eu tenho certeza. Com certeza, né? Eu trouxe para dentro de mim. Quando eu me casei, então, com 17 anos, engravidei, tive a minha filha. E aí, então, fui descobrindo que meu marido também tinha problema com vício. E aí você diz assim, você tem 18 anos... Você descobriu só depois de casada? Sim, né? Até não entendia muito aquilo, a gente não entende muito. Claro, 17 anos, pensa. Não sabe bem o que é, né? Depois tu vai indo, na caminhada tu vai entendendo, né? E aí, só que eu não conseguia sair daquela situação. Hoje eu sei que era Deus. Hoje eu sei que era Deus dizendo assim, não, daqui tu não vai sair, não adianta. Tu não arreda o pé daí. Pode até querer, mas tu não vai arredar o pé daqui. Né? Porque eu tenho um propósito lá na frente. Uau.
Mas se Deus me dissesse, eu jamais aceitaria. Se Deus me dissesse, não, tu vai aguentar 19 para 20 anos aí, essa porcaria desse casamento, desse jeito ruim, e depois tu vai ver o que eu vou te apresentar. Tu acha que eu ia querer, Deise? Tu acha que eu ia aguentar? Faz 20 anos? Oxe, jamais. Não, tu já ia desistir. Por quê? Porque quando você não sabe, você tem esperança que daqui 3 meses muda, daqui 1 mês muda, daqui 15 dias muda. Então, eu vivia sempre nessa esperança de que ia mudar. Né? E aí eu falo da honra porque, assim, eu honrei. Eu não traí, eu não abandonei. Eu fiquei ali, né? Segurando a corda. Eu não soltei a corda, né? Eu não soltei a corda. E como eu te falei, essa é a minha história. Sim, claro. É a minha história. Eu decidi não segurar, não largar a corda. Eu decidi segurar. As mãos... Calejadas, sangrando muitas vezes. Encontrei pedras no meio do caminho que me fez cair. Machuquei os joelhos, né? Fiquei doente. Síndrome do pânico, depressão. Mas agora? Nós não temos, às vezes, saúde emocional para suportar aquilo que a gente está vivendo. Não tem. Porque não tinha mesmo, não tinha Cristo na minha vida. Tinha um Deus que eu conhecia de longe, de muito longe, né? Parece que ele ficava lá ainda pendurado naquela cruz. E um Deus ainda que parecia que, sim, se eu tivesse que falar com ele, era para falar com ele porque eu tinha que pagar uma penitência, né? Não. Aí quando eu encontrei ele, eu entendi que ele está muito mais perto de mim do que eu imagino. E que ele não está mais naquela cruz. Ele está vivo. E ele morreu por mim. E por você, e por todos que estão ouvindo esse podcast. Por qualquer um que ouça esse podcast. Independente de você ter fé ou não. De você crer em Deus ou não. Ele te ama e morreu por você. É o que eu digo, né? Que a nossa ignorância não muda a realidade, né? Não muda! Se eu não acredito na lei da gravidade... O problema é seu. Não vai fazer que eu pule da janela ali e não caia. Eu vou cair igual. Exato. Não é? Acreditando nela ou não. Então Deus... E assim... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Você crê que a lua e a estrela tá lá. Né? Ah, porque você tá vendo, né? Ok, mas Deus também existe. Porque afinal de contas foi ele que criou tudo que você tá vendo. Quer queira você não. Então, assim, não tinha outra maneira. Eu persisti naquilo ali. Eu não desisti. Sem entender o porquê. Né? Sem entender o porquê. E fui permanecendo. Fui permanecendo nesse casamento. E aí a gente brinca, eu e o Xande, que ele dizia, não dá mais, vamos separar. E eu dizia, não, vamos conversar. Era sempre assim. Ele já, vamos, né? Vamos largar aqui. Por quê? Porque ele veio com aquela mochilinha, lembra que eu falei no começo? E a mochilinha dele vem de uma família que os pais se separaram, que existe muita separação na família. Então, na mochilinha dele tinha isso. Na minha, não. Na minha não tinha isso. Na minha tinha suporta. Suporta. E aí eu fui suportando. Gente, só quem vive com uma pessoa viciada sabe o que é o abandono. A rejeição. Porque você é rejeitada pela pessoa em troca daquilo que ela quer, que é a droga, né? Você não tem o valor que você tem. A droga é muito mais valorosa. Claro. Ela dá um prazer muito maior do que a sua própria vida na vida daquela pessoa. Eu entendi isso depois de muito tempo. Né? O prazer que ele sentia... Competir com a droga... Não... Quem consegue? Você sai muito machucado. Né? É irreal, não, sabe? Não tem medida. A dor é muito grande. Porque realmente você é rejeitado muitas vezes. Né? A pessoa te troca, ela bate a porta e sai. Você pode ficar no chão jogada, como muitas vezes eu fiquei. Jogada no chão, chorando. Mas ele batia a porta e saía. Porque o prazer que a droga dava era muito maior do que o prazer de estar comigo. De estar em casa comigo, com a minha filha. Era muito maior. Mas é um vício. É claro. É uma doença. Como qualquer outra doença. E assim foram. Anos e anos, né? O Alexandre toca violão, então ele saía para tocar violão, para usar droga, e eu ficava. Né? Eu tinha uma bebê. Ele tocava nos bares? Nos bares, tinha banda, né? Então aquilo tudo para ele era muito mais prazeroso. Muito mais prazeroso.
Mas tem um momento da tua vida, né? Eu sempre digo assim, dentro da gente tem um local, dentro do nosso coração, da nossa emoção, onde é a sede das nossas emoções, né? Tem um local ali que ele só é o lugar de uma pessoa só, né? Que é Deus. Então, você pode passar por vazios existenciais por infinitas vezes, inúmeras vezes na tua vida. Mas a partir do momento que tu decide colocar Deus ali dentro e não tirar mais ele, e dizer assim, tá bom, agora o controle é teu, né? Você começa a viver algo muito louco na vida. Uau. Muito louco. E aí foi nesse momento, há 12 anos atrás, e foi junto, eu e o Alexandre no mesmo momento. Mas o que aconteceu nesse momento? Nosso casamento estava falido. Totalmente falido. Eu estava doente, não existia mais o que fazer para isso. E tu já tinha a segunda filha? Já. Já. A minha filha tem 5 anos de diferença entre uma e outra, né? Então, eu tinha 23 anos quando eu tive a segunda filha. A vida é aquela loucura, né? Aquela dor, aquela tristeza. O Alexandre saía, eu não sabia se voltava, que hora voltava, né? E, enfim, né? Muitas vezes fui deixada mesmo, como eu falei, abandonada ali, né? A minha filha mais velha viveu muita coisa comigo, né? Porque depois, quando teve a Luísa, que é a segunda, as coisas parece que já estavam um pouco mais calmas, né? Mas, enfim, ainda estavam ainda vivemos muitas coisas ali, né? Mas parece que a gente tinha um pouquinho mais de maturidade. Um pouquinho, assim, só, né? Mas, claro que ela sofreu inúmeras dores também, claro, né? E a Mariana não. Então, a Mariana desde o princípio, né? Desde o princípio, vendo muitas coisas. E eu não tinha maturidade para não revelar a ela, né? Eu acabei revelando muitas coisas para ela, que hoje eu penso eu não precisava ter revelado. Poderia ter revelado até depois, quando ela fosse grande. Mas ali, na infância, não precisava. Nos primeiros anos de vida, para quê? Né? Hoje eu penso, é algo que a gente precisa cuidar muito hoje. Se você está passando por alguma dor assim, preserve seu filho, né? Preserve, porque você está construindo um ser humano ali. E a criança, ela é uma esponjinha, tudo ela capta, tudo ela escuta, tudo, e tudo ela traz para dentro. Né? E aquilo vai fazer depois dela algo, vai fazer nela algo, né? Então, assim, hoje eu sei, mas eu não tinha, né? Nem direcionamento, né? Porque alguém que dissesse para mim isso, e também eu não via desse jeito. Ela era alguém que parecia que eu tinha que falar para botar para fora. Entendi. Era com quem você extravasava, né? Era tua válvula de escape. Porque para quem que eu vou falar? Entende? Eu não falava para minha mãe, para o meu pai. Porque eu não queria que os meus pais odiassem ele. Uau. Porque eles iam odiar. Claro. E eu não queria. Isso é honra, né? É honra. Isso é honra. E eu não queria, porque eu dizia assim, um dia ele vai parar. Tu acreditava, né? Sim, e aí meu pai e minha mãe têm que continuar gostando dele. Então eu não contava. Então eu sofria calada, sozinha. Contava para uma amiga ou outra que era mais íntima que eu estava passando. Mas para os meus irmãos, para minha mãe e para o meu pai, eu acho que até hoje tem coisas que eles nem imaginam, só quando eles me escutam assim contando. Porque eu nem falo, entende? Mas para minha filha, ela estava ali. Quantos choros ela viu, quantas lágrimas minhas ela viu, quanto desespero meu ela participou, né? Mas aí, quando chegou esse momento que eu entendi que eu tinha um pedaço aqui no meu coração e que existia alguém que precisava entrar nesse lugar e ficar ali, pertencer, porque é dele, né? Pertence a ele aquele lugar. Que aí foi o momento que o Senhor entrou na nossa vida e a gente deixou de conhecer ele lá naquela cruz, longe, e a gente conheceu ele perto, como Senhor e Salvador da nossa vida. E foi junto. Então, eu sempre digo, Deus não une pessoa, ele une propósito. Existia e sempre existiu um propósito na nossa vida. Quem aqui iria sentar nessa cadeira hoje, Deise, e contar essa história para você? Pois é. Com certeza tem outras mulheres que passaram o que eu passei. Mas talvez elas ainda não conseguiram ressignificar. Né? Talvez elas ainda não foram curadas das suas dores. Talvez elas estão ainda amarguradas. Talvez elas ainda não perdoaram. Porque a grande chave é o perdão. É o perdão. A grande chave para ressignificar essa história é o perdão. Não tem outra coisa. Não tem. E o amor, Morgana?
Tu amava esse homem? Tu ainda amava ele? Não sei. Talvez, né? Pensando assim, acho que nem amava tanto assim. Mas o amor é o quê? É cuidado. É viver junto, é estar junto, é construir. A gente constrói. Casamento não vem pronto, se constrói, amor se constrói. É verdade. Então a gente tem que construir. E a gente constrói todos os dias. E com certeza hoje eu amo ele muito mais do que 20 anos atrás. Não tenho dúvida disso. Porque quando você conheceu, né? E se apaixonou e casou, né? E aí eu me apaixonei, tá? Era apaixonada. E aí depois casei e passei dor. Aí tu continua amando aquilo ali que tá te machucando? Claro que não. Né? Não. Tu gosta, mas tu odeia. Ao mesmo tempo tu ama, mas daqui a pouco tu odeia, né? Agora, a partir do momento que a pessoa muda, que a pessoa abandona aquela vida que eu tanto pedi, que eu tanto queria negociar com ele, né? Tu faz isso, eu faço aquilo e tu para, né? Não dava, nunca dava certo. Porque era do jeito que a gente queria, do jeito que a gente achava. E ele muitas vezes queria, mas ele também não conseguia. Porque a droga, ela é assim, ela é muito difícil de abandonar ela. É verdade. De tomar uma decisão. E a decisão é sua. Da pessoa. Não é de outro. É da pessoa. E o Alexandre é um milagre, porque foi Jesus Cristo que chegou na vida dele numa noite. E ali ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E pronto. Nunca mais. Ele virou as costas para o mundo da droga. Nunca mais. Uau. Nunca mais. São 12 anos, né, de caminhada com Cristo. Arrependimento é mudança de rota, né? Mudança de comportamento. E ali ele teve o arrependimento, a metanoia. Total, metanoia. A mente transformada. A mente transformada. E aí, quando você tem isso... Entende? Quando você tem isso, você... Aí eu olhei aquele homem chegando... Mas foi ele, Deus só? Ou foi através de uma pessoa? Ele foi numa célula. Um casal, amigo nosso, começou a nos evangelizar. E aí levou ele para uma célula. E ele foi. Quando ele voltou, ele era outro homem. E ele eu olhei foi para ele. sozinho? O amigo dele levou ele. E ele foi. Quando ele voltou para casa, ele era outro homem. No outro dia, ele acordou, botou todas as bebidas que tinha dentro de casa fora. Tinha droga em casa, ele botou fora. Uau. De uso, de consumo, né? E foi comprar uma Bíblia. Meu Deus. Hoje ele é viciado na Bíblia. palavra de Deus. Na palavra. Glória a Deus. E aí, menina? E aí Jesus entrou, daí ele arregaça. Nossa. Eu digo onde ele chega. Ele faz o arregaço, porque daí ele começou a transformar o nosso casamento de dentro para fora, a nossa história de dentro para fora, a nossa casa, tudo. Ele começou a restituir parte em parte desse. Uau. Porque não é assim, de um dia para o outro. Foi fácil, Morgana? Não. Mas é possível. Né? É possível. Foi possível, entende? Então, assim, por que eu digo que eu perdoei? Porque eu tive que perdoar adultério, eu tive que perdoar dor, eu tive que perdoar rejeição, eu tive que perdoar ofensas, eu tive que perdoar violência emocional, eu tive que perdoar tudo isso. Ausência. Ausência, tudo, né? Meu Deus. Ausência, Deise, demais. Eu tive que perdoar tudo isso, mas eu decidi perdoar. Ele merecia, Deise? Não. De forma alguma. Eu merecia que ele me perdoasse porque eu também fui uma praga. Imagina. Tu Mas você vê, né? O perdão não é pra quem merece, é pra quem precisa, é pra quem precisa. O perdão é pra quem decide perdoar. E pra assim quem como o amor, né? decide receber. Não foi fácil, entende? No momento que Cristo chegou, nós decidimos que nós íamos nos perdoar. E como? Como que faz isso? Como que esquece? Não esquece. Não tem como andar com Cristo sem perdão, né? Não tem. É impossível. Impossível, entende? Até porque Cristo já falou, né? Pedro perguntou, quanto tem que perdoar, Jesus? 70 vezes 7, no mesmo dia. No mesmo dia, aí tu não consegue dar 400 e não sei quanto, né? Tu nem consegue fazer tudo isso. Então, assim, perdão é todo dia, né? Eu ministrei essa semana e o Alexandre em Criciúma, e daí eu falei assim, que o casamento é serviço. Jesus veio na Terra para servir. E ele deixou esse grande exemplo para nós, né? Então, assim, enquanto eu não entender que eu preciso servir a minha casa... E não ser servida, né? Eu preciso servir. Eu preciso servir o meu marido, eu preciso servir os meus filhos, eu preciso servir o meu ninho.
Preciso cuidar do meu ninho, né? Botar cheirinho no meu ninho. Trocar a palhinha que tá velha e botar palhinha nova. Né? É o tempo inteiro assim. Se não for assim, é balde e toalha no pescoço o dia inteiro. Não é? É a toalhinha aqui, ó, e o balde na mão, servindo o dia inteiro. Se você não fizer isso, seu casamento não vai dar certo. As pessoas querem viver uma vida individualista. Um casamento individualista é o meu dinheiro, é o meu carro, é o meu sonho, é o meu projeto, é a minha profissão, é o meu trabalho. Casamento não é isso, casamento é um. Deixar a sua mãe e seu pai e se tornarão uma só carne. E ser uma só carne é isso. E eu nem sabia disso, Daisy. Mas a minha mãe vivia isso com meu pai. Uau! Porque ela era essa mulher que parecia que ela tinha se formado com ele um só, porque ela não deixava dele horas. Ele não merecia também, mas ela não abandonava o homem. Como que pode isso, né? Então isso foi, sabe, impregnado em mim. E aí, menina, eu tinha 17 anos, era uma criança. 18, 19, uma criança. Passando aquilo ali. Mas eu não vou desistir. E te perguntava, tipo, o que eu faço aqui? Me perguntava. Mas nunca tinha resposta. Sério? E continuava? Nunca tinha resposta. Eu continuava ali, disse assim, tá bom, vou continuar. Chorando, né? Os joelhos machucados, as pernas machucadas, os braços lanhados, toda machucada. Ui. Mas eu não posso desistir, sei lá por quê. Uau. Porque eu amo esse homem. E ao mesmo tempo, não, dentro de também mim, assim, não, né? que ama o quê? Ele tá te fazendo sofrer? Quem que ama quem faz sofrer? Ao mesmo tempo eu pensava, sabe? Mas não entendia por quê. Mas há 12 anos atrás eu entendi. Eu entendi que Jesus veio e começou a mudar tudo, a transformar tudo. Aquele homem que não cuidava de mim, que não me dava segurança, que não me amava, que não me protegia, começou a me amar, a me proteger. Aquele homem que eu tinha dor, eu perdoei e eu comecei a amar ele de um jeito que eu falei, ué, por que eu agora tô amando tanto esse homem? Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que isso? Como é que eu tô amando ele desse jeito? Porque Jesus é assim, quando ele chega, ele faz tudo novo. Tudo novo. Tudo novo, Deise. Ele muda tudo, toda a rota, tudo que tu acha que é certo. Ele, não, pera. Não é assim. Tu tá achando que é assim. Peraí que eu vou te dizer como é que se faz. Peraí que agora tu vai provar de uma coisa que tu nunca provou. Eu hoje provo de coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Por mais que eu nunca desisti, eu nunca imaginei que eu fosse viver o que eu vivo hoje. Uau. Não, sabe? Pode ser que alguém esteja ouvindo e dizer assim, ó, mentirada isso aí que ela tá falando. Conversa. Não é. Não é. Se tinha uma coisa que eu fazia lá no mundo era mentir. Mas agora aqui eu não faço mais. Primeiro porque eu não preciso mais mentir. Exato. Né? Eu não preciso mais. Lá no passado eu precisava. Precisava mentir que o Xande era bom, que meu casamento estava legal. A gente batia foto pro jornal, né? Da Sociedade Araranguaense. Aquela capa, né? Que tava tudo bem. Ao mesmo tempo tava se matando naquela hora da foto. Não é? A foto ficava linda. Mas se entrasse... Se pudesse entrar ali... Tava tudo escangalhado, como diz uma amiga minha. Tava tudo desarrumado. Mas, quem olhava, casal perfeito, casal 20. No Instagram, né? Você olha no Instagram, tá perfeito. Perfeito, ninguém posta, né? É a grama do vizinho, verdinha. Verdinha, ninguém posta que tá passando mal, Sim. Ninguém posta que tá discutindo. Todo mundo posta o que é bom. É verdade. Tá, tudo bem, eu também só posto o que é bom, vou ficar postando o que é ruim. Sim. Né? Ninguém quer ver coisa ruim, não é verdade? Não, deixa assim, né? Mas quem via, tava tudo perfeito, né? Só que não tava tudo desajustado, tudo em carne viva, como eu digo. E aí, o que eu te digo? Jesus, né? Porque só ele faz isso. É verdade. E ele foi transformando, Deise, foi transformando, foi mudando, foi mudando. Tanto ele quanto você, né? Nós dois. Porque o casamento é 50%, não tem outra maneira. Né? Então hoje eu honro ele com muita graça. Já honrava
Eu já honrei lá no passado. Imagina, né? Então hoje eu honro ele com muita graça, né? Aprendi que eu não posso envergonhar o meu marido, que eu não devo envergonhar ele quando às vezes ele fala alguma coisa que talvez não seja muito adequado. Enfim, né? Nós às vezes falamos coisas que não são adequadas, claro. né? Mas eu não vou repreender ele na frente de outros, como ele também não faz isso comigo. Né? A gente conversa em casa, amor, tal. Isso não foi legal o que tu falou, né? Porque daí a gente se corrige, né? Um junto do outro, não na frente das pessoas, envergonhando o outro, né? E a gente aprendeu a... E na frente tu se cala. Não é que eu me calo, eu tenho a minha... o que eu penso, o que eu acho, né? Mas eu não vou envergonhá-lo de maneira nenhuma. Não vou passar por cima dele como um caminhão, né? Porque hoje a gente vê muitas mulheres passando por cima dos homens. Passando por cima igual uma carreta, assim, né? Só que, às vezes, elas vão tomando coisas para elas e o peso vai ficando tão grande. Nós não fomos criadas para isso. Vamos tomando um lugar que não é nosso, né? E que a responsabilidade não é nossa. Por isso que hoje existem muitas mulheres hoje tão sobrecarregadas, tão cansadas. Eu vejo isso e atendo isso, aconselho essas mulheres, ouço essas mulheres, né? E trato essas mulheres, porque elas estão cansadas de carregar peso que não é delas. Mas muitas delas pegaram para elas mesmas. Elas foram lá e tomaram. Daqui que eu carrego isso aqui, porque tu não tá dando conta. Tu não sabe fazer, deixa que eu faço. Né? Espera, dá o tempo, ele vai aprender. Ensina, ajuda ele a aprender. Dá aí o que tu tem para dar. Tu é auxílio, auxilia. Mas não envergonha, mas auxilia. Né? Dá aí a tua... Fala como que tu acha, como que deve ser. Instrui também. Afinal de contas, a gente é um. As pessoas vivem no casamento assim, ó. Quem é o mais forte, quem sabe mais. Né? Quem tem mais poder. Como se tivesse que ter um ganhador e um perdedor, né? Não tem, gente, é um jogo só. Se um ganhar, os dois ganham. Se um perder, os dois perdem. Os dois perdem. Então, para de ficar... Eu e o Alexandre, a gente viveu um tempo... A gente tinha o nosso negócio... E a gente tinha 2 lojas, Daisy. E aí, a gente tinha 2 lojas e o atacado que a gente tem hoje ainda. E aí, ele dizia assim pra mim, quer ver que eu vou te mostrar que a minha loja lá vende mais que a tua? Porque ele cuidava do meu, eu cuidava da outra. A gente dizia isso. Então, tu vai ver. A gente tinha uma concorrência entre nós. Olha que absurdo. Já pensou? Que loucura, né? O negócio era nosso. A gente era sócio. E eu vou te mostrar que eu vendo mais que tu. E isso ainda existe em muitos casais. E não só nos negócios, dentro de casa. Eu sou mais inteligente, eu sou mais poderoso. Isso é viver, somos um? Não é, não, né? Não é, né? Então a gente foi aprendendo tudo isso. A gente vivia assim. A gente vivia essa disputa, né? E a gente aprendeu que não é assim. Que um casamento não é constituído disso. Um casamento é constituído em uma coisa só. Nós temos diferentes pensamentos, temos diferentes, às vezes, sonhos, diferentes objetivos. Mas nós unimos os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos objetivos para alcançar um objetivo comum. Um objetivo comum. Para chegar naquele lugar. Eu ajudo ele, você me ajuda. E a gente chega naquele objetivo comum lá que é nosso. Aquele propósito que é nosso. Qual é o maior propósito? O maior propósito é viver esse casamento. É constituir essa família, deixar um legado familiar. Deixar um legado de que casamento não se desiste. Não se larga a corda. Aguenta. Ah, Morgana, mas eu fui violentada pelo meu marido. Ok, eu entendo. Existem situações que realmente você precisa sair disso. Se você está correndo risco de vida, você precisa sair, né? Porque existem psicopatas doentes, enfim. Claro. Não estou dizendo que você tem que aguentar. Mas existem coisas que dá pra gente aguentar. Existem coisas que dá pra gente ajustar. A gente precisa conversar e ajustar. O diálogo precisa estar aberto, precisa estar... Não tem conversa, ninguém fala, né, Daisy? É verdade. A gente tira as conclusões, porque não falou, não, eu acho que ele está pensando assim. Então, assim, eu creio, sabe, no casamento.
Eu acredito na restauração, na transformação, eu acredito. Mas cada um tem a sua escolha e a sua forma de fazer, né? Aham. No que você vai acreditar para você, no que você planeja para você, né? O que Deus tem falado pro teu casamento, o que Deus tem te apontado na tua vida. Se você estiver em algum lugar que o teu casamento tá falido, sem você entender o que vai fazer, e lá no teu coração ainda não tem aquela pessoa que é Deus, que está morando, habitando naquele lugar, então coloque ele ali, primeiro. E aí depois você decide se você vai pular fora do barco ou se você vai continuar. O vento, a chuva, a tempestade é para todos. Uhum. Não é só para mim ou só para aquele lá. Não, para mim não tem vento porque eu sirvo a Cristo. Para o outro lá, não. Vem vento forte para mim também. Até ainda ele vem. nunca prometeu, né, que seria fácil. que não teria tempestade, que não teria fogo, tempestade. mas que ele estaria conosco no fogo. No fogo. Então, vai passar. Uhum. Mas se você estiver firme com ele, Deus vai te dar oportunidades e sabedoria e conhecimento e estratégias, né? Para reverter essa situação. Acredite, né? Não desista tão fácil. As pessoas hoje, elas desistem muito fácil. Mas sabe, Morgana, tu tá falando aí, tá me ocorrendo assim, acho que a grande chave da tua persistência também é que você nunca duvidou na transformação do teu marido. Não. Eu sempre tive esperança. Exatamente. E eu acho que o que acontece, na verdade, com a maioria das mulheres que vivem isso e desistem é porque elas não veem isso. Não. Elas não enxergam que é possível essa transformação. Elas acham que vai ser assim para sempre. Sabe aquela história de que pau que nasce torto, morre torto, que cesteiro que faz um cesto, faz um cento? Isso. É essa a ideia que elas têm. Esses ditados populares que são mentirosos. Que né? são mentirosos, exatamente. Uhum. Então, cria essa mentira na cabeça, Sim. na nossa cabeça, de que aquela situação que você está vendo, ela é para sempre. Que não vai mudar. Então, você precisa se livrar daquilo. Se livrar. Não enxerga que tudo pode ser transformado, pode. restaurado. E outra, né? E já traz, eu tenho certeza que tu já trazia isso, porque quando você honrava o teu marido e não deixava os teus pais saberem e falava bem dele ao invés de falar mal, você estava criando aquilo, você estava trazendo a realidade, as coisas que não existiam ainda, que o apóstolo Paulo fala. Sim, sem saber, né, Deise? Você vê, né? Uhum. Você estava vivendo Sim. a palavra. Sim. Uhum. Porque é isso que é mais importante, a gente viver. Eu tinha fé aquilo naquilo que eu tá não ali. via, né? Exatamente. Eu cria só, mas eu não via. Você já via com os olhos, você via teu marido como Com os Deus olhos da via ele. fé. Com os olhos da fé. Com os exatamente. olhos da fé. Não com esses Sem olhos. entender muito isso, né? Sempre tive fé em isso Deus. que é o mais louco, né? Né? E hoje, assim, eu sou uma mulher que eu tô feliz, sabe? Eu digo que eu sou mãe a vida inteira. Porque imagina, com 17 anos eu fui mãe. Então, eu sempre fui mãe. Mas eu tô no lugar certo. Desde os meus 17 anos. Uhum. Porque sempre foi meu sonho ser mãe. Sempre foi o meu sonho ter uma família. Uhum. Sempre foi. Então, assim, eu fui chamada para ser mãe. Eu acho que quando chegar lá no céu, Deus vai dizer assim para mim: por que você tá sendo psicanalista? Porque eu te chamei para ser mãe. Mãe e esposa. Se eu te chamei para ser mãe, por que Aí eu vou dizer assim, Deus, é só porque eu queria provar uma profissão, né? Deixa, né? Sabe? Porque, não sei, eu sempre amei isso, assim. Então, se alguém perguntar, né? Qual a tua profissão, mãe? Mãe. Mãe, esposa? Eu sou mãe e sou esposa, né? E estou psicanalista, porque mãe e esposa eu jamais vou deixar de ser. Um propósito, né? Para alcançar mães e esposas. Sim. E assim, né? Se eu posso dizer algo assim pra alguém, né, Deise? Eu sei que muitas vezes não é fácil. Não foi pra mim também. Uhum. Não, você é a pessoa que tem Inúmeras autoridade. vezes. Inúmeras vezes eu queria largar a toalha. Inúmeras vezes. Não foi uma nem duas, foi inúmeras vezes. Eu não faço ideia. Mas eu não sei, né? Hoje eu sei, claro, é o propósito de Deus, mas assim, da onde que eu tirei força, eu não sei. Né? Eu só sei que era Deus mesmo hoje, sabe? Porque não dá pra entender. Não dá. Então tem coisas que não dá pra explicar. Não dá. Eu simplesmente vivi isso. Uau.
eu vivi, né? Se eu encontrar uma mulher... Eu já encontrei diversas pessoas que eu ajudei muito na restauração do casamento, com palavra, com oração, né? Com acolhimento, né? Inclusive pessoas que os maridos tinham o mesmo problema com vício. E teve uma que disse assim para mim, e eu pedia para ela, não desiste, vai acontecer. Uau. E ela dizia assim para mim, tu acredita mais no meu casamento do que eu? É comum isso. E eu falava, mas é lógico, porque o meu casamento foi restaurado, por que o teu não vai ser? Deus ama a mim mais do que tu? Não. Ele nos ama igual. Então ele vai restaurar o teu casamento também, só que a tua história é diferente da minha. Aguenta firme. Para honra e glória do Senhor, eles estão juntos hoje. Uau. Ele foi liberto. Ela está super bem, trabalhando, cuidando da casa, da família, na profissão dela, ele na profissão dele. Hoje ele é um atleta. Uau. Sabe? Então assim, tu olha e diz assim, Deus, é para isso? Então valeu a pena, né? Valeu. Entende? Quando tu vê uma família restaurada, porque tu vai lá e fala. Aí tu dá graças porque você persistiu, porque você não desistiu. Se eu sou exemplo pra ti, então, pra te não desistir, ok. É pra isso que eu vivo. Que tremendo, né? Que tremendo. É pra isso que eu vivo. Pra levar a restauração, né? Aonde eu estiver. Eu digo que eu levantei uma bandeira contra o divórcio, sabe? Uau. Eu e o Alexandre, a gente fala isso assim, onde a gente vai. E eu sempre digo, tem um parênteses aí. Se você tá sofrendo violência, saia, né? Não permita que esse homem tire a sua vida. Mas se ainda há esperança de que isso pode mudar, permaneça. Segura firme aí na corda, né? Segura firme aí. Coloque Deus no centro. Não chame ele só para a noite de bodas, né? Como testemunha. Coloque ele todos os dias na sua mesa. Todos os dias no altar da mesa. Todos os dias no altar da cama. Porque Deus está ali. Às vezes as pessoas colocam Deus só como testemunha no dia do casamento. Depois. Depois foi, né? Mas se a gente coloca ele todos os dias ali como testemunha da nossa vida, uau! O que é viver isso com Deus todos os dias, né? Ele é o centro. É verdade. Choramos, né, Deise? Ah, meu Deus. É forte, papai, como diz É forte, Brasil. Como diz Paulo Vieira, é forte. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus que tem hoje tantas pessoas aí. Eu acredito que tem mulheres aí que têm um testemunho muito mais forte do que eu. Passou por coisas muito mais difíceis do que a minha história. Mas eu sei que a minha história alcança algumas. E a história daquela outra que passou talvez coisas ainda mais difíceis vai alcançar outras. E assim a gente vai construindo uma comunidade, né? De pessoas que creem na restauração, na cura do casamento, na cura da família, acreditam na família como algo estabelecido por Deus, um propósito de Deus na terra. E aí a gente vai construindo essa comunidade. É verdade. Né? De pessoas que querem cuidar, sim, da sua casa, da sua família, do seu casamento. E uma vai dando força e suporte para outra. Porque sozinho é difícil, né, Morgana? Claro que é, né? A rede de apoio é maravilhoso. Não foi para viver sozinho que Deus nos criou, não, né? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, verdade. E é por isso que ele diz pra gente nunca andar sozinho, né? Porque se você cai, o outro te levanta, né? Nossa. Então, é isso aí. Aí é mais fácil, né? Claro, né? Então, assim, seja um pouco mais tolerante, né? Seja mais amável. Menos rabugenta, né? Rixosa, sabe? E murmura e reclama de tudo, né? Não leve as coisas tão ao pé da letra, é 880, né? É assim, porque eu aprendi assim, tem que ser assim, né? Não, calma, né? Olha sempre lá o histórico, a família, onde foi criado, que pai foi aquele, que mãe foi aquela,
né? A gente tem as nossas raízes, né? Claro De onde que a gente tem. veio, né? Então, tolere mais, né? Seja mais amável, mais tolerante, né? Mais passiva, né? Sempre já com a faca na bota, né? Como diz, né? Já puxa aqui, já... É que a nossa fala possa ser mais edificante, né? É. Então que a gente escute mais, fale menos. Tem aquele filme que diz, né? Melhor ser gentil do que ter razão. É verdade. Extraordinário, né? Acho que é o filme. E muitas vezes é melhor se calar, né? Do que dizer... Não é calar pra você ser aquela pessoa omissa e você não tem mais o seu... Sim. Né? Mas É a sabedoria, né? De saber que... tem coisas que não precisa, né? Tardio falar. como tá lá em Tiago, né? Tardio pra falar, tardio pra se irar, pronto pra ouvir, pronto pra obedecer. É muito melhor. Né? Então a gente mergulhou na palavra de Deus, né? Naquilo que o Senhor tinha pra nós. E o Senhor foi restaurando partes em partes, pedaço por pedaço, né? Tenho certeza que até hoje ele faz, né? Até hoje, né? Nós gostamos muito de conversar, nós trazemos muito as nossas coisas à mesa mesmo, né? Como família também, né? Junto com as nossas filhas, com o nosso genro. A gente traz mesmo à mesa, assim, conversa, expõe o que a gente sente, o que a gente quer, né? Final do ano agora sentamos em família, assim, e ali falamos, né, daquilo que a gente passou nesse ano, as nossas conquistas. Foi tão gostoso ouvir os nossos filhos, né? Contar o que eles viveram, o que eles sonham, né? O que eles almejam para o próximo ano. A gente também contar, se alegrar com aquilo, poder orar por isso, né? Tão bom, lindo, né? Quem diria que você viver isso, né? Exato, né? Os sonhos de Deus são muito maiores que os meus, que eu nunca imaginei na minha vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nunca imaginei, sabe? Aí o Senhor me trouxe um genro, meu Deus, um querido, um amado, né? Que hoje serve ao Senhor, um amado de Deus, assim, né? Minha filha também. Minha filha mais nova, uma preciosa também. As duas já, a mais velha já formada, a mais nova terminando faculdade. Aí tu olha assim, meu Deus, é tanto sonho sendo realizado que tu diz assim, o que é isso, né, Senhor? O Senhor é bom demais, a tua dose é muito melhor. Com certeza, a vontade dele é muito melhor que a nossa. Nossa, guria, e tu diz assim, vale meu a pena Deus. matar a nossa carne, né? Oh, meu Deus, vale a pena viver para Cristo. É isso aí. Vale a pena, né? Então, eu hoje, graças a Deus, né, sei o que é restauração. Sei o que é, né? Sei o que é viver isso. E sei que é possível. Sei que não é fácil, mas sei que é possível. Então, se alguém aqui está nos ouvindo e achando que não é possível, é possível. E você é a pessoa para dizer isso, né? É possível, né? É possível. Se quiser falar comigo, conversar comigo, me chamar e dizer, amor, como tu fez aqui? Especificamente nessa área. Vamos deixar aqui teu Instagram, né? Isso. Lá tem teu contato? Tem. Ai, que ótimo. No meu Instagram ali tem... É morganalabs.terapeuta e ali na minha bio tem um link ali que já vai direto pro meu WhatsApp, né? E aí, então... Ou no direct ali mesmo, né? Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, Morgana, como tu fez aqui? Como é que tu aguentou isso? Como é que tu suportou chega num ponto que você fala, não, isso aqui não. Aqui até aqui tudo bem, mas aqui não, né? Assim isso. Que a gente faz. Exato, sabe? Eu tenho certeza que eu posso te dizer a maneira que eu fiz. Não sei se vai dar certo pra você, né? Mas, se você quiser provar como que eu fiz, pra ver se dá. Mas também, né, Morgana, eu digo assim pra todos vocês que estiverem passando, né, por essa situação, é tão bom ter alguém que vai te entender, que já passou por isso, que pode te dar a mão. Eu me identifico que muito, pode né? dizer, Choro vamos junto. lá, vamos junto. Choro junto. É tremendo isso, né? É o cuidado de Deus, isso. Né? Se eu tivesse. Pois é, mas ele preparou você para ter, tá aqui. Mas se eu tivesse alguém naquele momento ali que eu tava sofrendo, que dissesse para mim, aguenta aí. Pois então. Eu não tinha, né? Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor me sustentou, né? Mas eu estou aqui para isso, né? Se de alguma maneira eu posso contribuir com a tua vida, te ajudar a segurar, acorda, tá doendo demais aí a mão, né? Peraí que eu seguro um pouquinho para ti. Te ajuda a segurar um pouco a corda, né? Te aliviar um pouco o fardo, né? A gente consegue.
ajudar um ao outro para aliviar um pouco o fardo, Que tremendo. né? Então, Você vê que até isso é cuidar de Deus, né? é. Uau. E aí o Senhor me deu a profissão hoje de psicanalista, eu acho que justamente por isso, assim, né? Com certeza. Porque hoje eu consigo ouvir as mulheres, né? Atendo mulheres e direcionei o meu público só feminino, Te né? deu como uma porta, né? Pra você acessar essas mulheres. Exato. É. Se eu for atender um homem, eu vou atender um casal, né? Mas se não, eu atendo só a mulher. E então, assim, é aquilo que a gente tem mesmo, né, Daisy? É dar aquilo que a gente tem, né? Então, hoje eu consigo fazer isso de uma forma, assim, muito gostosa, assim, né? Porque realmente vivi muitas coisas, experimentei muitas coisas, vi muita coisa, né? E aí a gente vai ajudando do jeito que consegue, que pode, né? Sempre digo, hoje eu não... Antes eu apontava muitas pessoas, hoje eu não aponto, hoje eu amo, né? Ame as pessoas, não aponte. Essas pessoas, elas têm algo dentro delas que você não tá vendo. É verdade. Existem coisas dentro de um ser humano que você não vê. Você só vê se você for para dentro. E para ir para dentro, você tem que ouvir com um olhar, sem julgamento, sem apontamento. Ouvir, somente ouvir. E compreender, entender, né? Então, a psicanálise me fez entender isso. E só o amor é capaz disso, né? Só o amor. E o que cura uma pessoa é o amor e a fala. Porque a fala, ela cura, né? Quando eu confesso, eu sou curado. A palavra de Deus fala isso. É verdade. Né? E a terapia nada mais é isso. Eu gosto muito disso. Porque a fala, ela carrega também, que eu falei, essa coisa da edificação, né? Então, ela carrega a coisa da profetização, né? Então, quando você fala, você profetiza. Quando você fala, você declara. Exato. Você declara aquilo que você quer, você declara aquilo que você não quer. Exatamente. Né? Você decreta, você declara. Exato. Então, a fala, ela cura. É verdade. Né? E o amor, só o amor para curar, né? Para suportar, né? O amor tudo suporta, tudo crê. Né? Então, é a base de tudo, né? Ele nunca vai terminar. Se existe uma chaminha lá pequenininha ainda, pode ter certeza que se você abanar, o fogo vai crescer. É verdade. Né? Então, tem esperança ali, vamos abanar que vai crescer. Né? Então, eu creio nisso, sabe? Amém. Eu creio. Eu creio na restauração. Sou prova disso, né? E por onde eu vou, essa é a minha mensagem. É verdade. Onde tu passa, tem restauração. Onde eu passo, essa é a minha mensagem. Que bom. Morgana, não tem nem como te agradecer, meu Deus. Eu que agradeço você pela oportunidade. Viu? De poder, mais uma vez, anunciar e não saber onde que chega, né? De semear e não saber onde chega. Glória a Deus por isso. Mas Ele faz. E os frutos são dele. Os frutos são dele. E vão chegar onde Ele quer que chegue. Exatamente. Não é? Eu digo que eu sou uma sementeira. É, isso aí. Eu sempre falo isso. Eu sou uma sementeira. Onde eu vou lançando semente. Ele vai tocar o coração de um, outro que está ouvindo, que vai enviar para um, para outro, e o negócio vai. É impressionante. Amém, em nome de Jesus. Né? E aí elas vão te procurar e aí as coisas vão acontecendo. Amém. Obrigada, Morgana. Obrigada, Deus. Que Ele te abençoe cada vez mais, Amém. que você possa ser esse canal aí de bênção na vida dele. Amém. Né? No propósito. Sim, na vontade dele. Né? Obrigada, que tu viva muito mais ainda. Amém. Tenho certeza que Ele tem muito mais para te dar. Amém. Tem sim, eu creio. Obrigada, viu, meu Obrigada anjo? também. Fiquem com Deus. Tenho nem palavras mais para dizer. Vamos meditar. Acho que hoje o meu convite para vocês é... Vamos meditar em cima desse podcast. Vamos ouvir muitas vezes, vamos meditar. Mas procure a Morgana, o Instagram dela tá aqui. Divulguem para pessoas que vocês acham que precisam da ajuda dela, né? Da companhia dela. Mesmo sem precisar, a companhia dela é boa igual. Né? Tomar um café, quem sabe, comigo. Ai, que delícia. Aí, deixa eu contar aqui, Deise. Eu faço uma live na terça-feira de manhã no meu Instagram. Às 9h07.
Ah, então Quero todo convidar mundo você. convidado, olha aí. É. Convide as amigas. Isso, às 9h07, um café. Eu digo que é um café terapêutico, né? Uau! Mas é um café com palavra. Então, sempre vou contar ali algo, né? Aquilo que Deus coloca no meu coração. Toda eu vou... terça, às 9h07, Toda no teu terça Instagram, no meu Instagram. que tá aqui. Uhum, no meu Fechado. Instagram. Todo mundo convidado. Café terapêutico. Maravilha. Boa noite, fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.